Bem, eu gostaria de agradecer à Fundação Gilberto Freire e ao SEBRAE o convite. É uma honra estar aqui em Paraty participando da Flip, especialmente esse ano, quando essa festa homenageia Gilberto Freire. É um pernambucano, muito orgulho para todos nós pernambucanos, grande a quantidade de pernambucanos que estão aqui hoje, e nos sentimos todos homenageados também. E sabemos todos que é por conta da importância da sua obra que ele é hoje reconhecido, que ele é hoje reverenciado em todo o mundo. O fato é que isso foi dito em todas as mesas, durante todos esses dias. Gilberto Freire sempre esteve muito à frente do seu tempo, sempre indicando novos caminhos, sempre apontando para novas direções. E isso, claro, é natural que acontecesse, provocou reações, provocou divergências, mas essas divergências foram sempre, como disse, palavras de Sérgio Buarque de Holanda, muito fecundas, porque foram divergências que sempre provocaram, sempre estimularam debates importantes e, a partir daí, mudanças no pensamento conservador da época. E aí, debates e mudanças, a gente sabe que foram acontecendo em muitas áreas, porque Gilberto Freire, como ele próprio gostava de se definir, ele era um generalista, ou seja, alguém capaz de se interessar, de escrever, de estudar os mais variados assuntos ao mesmo tempo, inclusive assuntos muitíssimo atuais, isso escritos, é bom lembrar, 80, 90 anos atrás, como ecologia, globalização, multiculturalismo e também gastronomia e culinária. Na verdade, o que a gente pode dizer é que o alimento está presente em toda a obra de Gilberto Freire. E isso aconteceu, eu penso que em parte, porque no fundo Gilberto Freire era um gourmet. Alguém que apreciava a boa mesa, que gostava de receber os amigos sempre em volta da mesa, que gostava de servir esses amigos sempre pratos tradicionais da culinária pernambucana e gostava de servir a esses amigos também o requinte que era o seu conhaque de pitanga, preparado especialmente por ele, seguindo todo um ritual nesse preparo, e é uma receita que ainda hoje guarda segredos, guarda mistérios. Eu espero que Gilbertinho encontre nas gavetas que ele ontem falou essa receita e, quem sabe, continue fazendo esse conhaque de pitanga. Bem, mas o alimento está presente na obra de Gilberto Freire, sobretudo e principalmente, porque muito cedo ele percebeu o quanto que o alimento é importante na formação da identidade de um povo. Tão importante que ele escreveu: uma cozinha em crise significa toda uma civilização em perigo. E admitiu, palavras de Gilberto Freire ainda, ele disse: o laboratório da química social é antes a cozinha que a escola. Aí as referências em toda a sua obra vão acontecendo e começam ainda na década de 20, em alguns artigos de jornal. Entre esses artigos eu destacaria Tradição da Cozinha Pernambucana. Por que esse artigo é importante? Esse artigo é importante porque aí está a semente do livro Açúcar, que a gente vai falar daqui a pouco, e está também a semente da Semana Regionalista, que foi idealizada, que foi organizada por ele, e que depois ele transforma em manifesto. Mas nesse artigo, ele falando da decadência de alguns senhores de engenho, já bem fortes naquela época, ele escreveu uma frase que eu acho muito boa: fidalgos arruinados, sem nenhuma importância na vida social do Brasil, se a joia de família que ainda reste é a tradição que se refugiou nos fornos de algumas casas. Outra desses artigos interessantes também que ele fala em alimento é Pirão, a glória do Brasil. Aí ele diz que nada pode ser mais brasileiro do que o pirão e reclama como é que até hoje ninguém nunca pintou um quadro, escreveu um poema, compôs uma sinfonia ou mesmo ergueu uma estátua em homenagem ao pirão. Na década de 20 ainda, ele escreve a sua tese de mestrado para a Universidade de Colômbia. A tese foi escrita em inglês, traduzida depois para o português, Vida Social do Brasil em meados do século XIX, e essa tese também é importante porque aí está o embrião, a semente de Casa Grande e Senzala. Mas aí ele faz várias referências a hábitos alimentares e fala, já naquela época bem forte, da hospitalidade brasileira em torno da mesa. Escreveu ele: era nas mesas, nos grandes pratos cheios de gorda carne de porco com feijão preto, de canjica, de pães doces, de bolos e de sobremesas frias,
que os brasileiros mostravam sua melhor hospitalidade patriarcal. Em 33 ele escreve Casa Grande e Senzala. Ninguém pode falar em Gilberto Freire, nem na obra de Gilberto Freire, sem referir Casa Grande e Senzala, considerado por Darcy Ribeiro o maior de todos os livros brasileiros e pelos franceses como um dos livros mais importantes do século passado. Em Casa Grande e Senzala ele desfaz alguns mitos, contribui também para criar outros mitos. Um desses mitos que ele desfez era de que a miscigenação, ou seja, a mistura da raça preta, branca e índia, teria contribuído para formar aqui uma sub-raça. Uma raça inferior, uma raça menos capaz. E ele mostra no livro que nenhum desses males absolutamente foram causados pela miscigenação, mas sim por outros fatores, sobretudo a má alimentação. É que comia-se muito mal no Brasil no início da colonização. A quantidade podia até ser o excesso de quantidade, mas a qualidade era muito pobre. O que aconteceu é que os senhores portugueses chegavam aqui e não conseguiam absolutamente manter a mesma dieta que tinham na Europa. Os alimentos que chegavam aqui chegavam quase sempre em péssimas condições e eles não se aventuravam ainda a incorporar nessa dieta os nossos alimentos nutritivos da terra, como a mandioca, o milho, o feijão. Então imediatamente determinaram que isso, a partir do momento que chegaram, seria alimento de animal e de escravo. Aí Gilberto Freire cria uma grande polêmica quando diz que de todos quem tinha alimentação mais equilibrada naquele período da colonização eram exatamente os escravos africanos. Aí escreve ele: o escravo negro no Brasil parece nos ter sido o elemento melhor nutrido em nossa sociedade patriarcal. Nesse livro fala também da formação da nossa culinária, da influência da culinária indígena, africana e portuguesa, mas dizendo ele, a influência da culinária portuguesa foi sem dúvida a maior, a mais forte e a mais definitiva de todas. Em 39 ele então escreve Açúcar, que é desse livro que nós vamos falar mais demoradamente hoje. E o que o Gilbertinho disse, com esse livro, aí é que ele causa reação, aí é que ele causou muitas polêmicas, porque a intelectualidade conservadora da época não admitia como é que um escritor do porte de Gilberto Freire, já havia escrito Casa Grande e Senzala e tantos outros trabalhos importantes, agora se ocupava de um assunto tão pequeno, tão sem importância como receitas de doces, utensílios usados para fazer esses doces e até papel de seda recortado usado para decorar esses doces. Gilberto Freire não deu muita importância às críticas, não, mas ele deu o troco. Porque como frase de abertura da introdução do livro, ele coloca uma frase de Machado de Assis que diz: um manual de confeitaria só pode parecer vulgar a espíritos vulgares. Começa então ele, num ato de rebeldia e de coragem, como ele próprio classificou, a juntar receitas tradicionais. Aí ele tanto juntou receitas aristocráticas, era assim que ele chamava as receitas que vinham da Casa Grande, como receitas simples, receitas de rua, receitas que naquela época apenas frequentavam as ruas, que eram as receitas de tabuleiro. Em comum em todas essas receitas, o fato de serem todas elas receitas passadas de mãe para filha há muitas gerações. Receitas que ele costumava chamar de receitas de pedigree, porque receitas que têm história, receitas que têm passado. Mas eu queria lembrar a vocês, algum de vocês que ainda não leram o livro, que além de receitas tradicionais, esse livro de Gilberto Freire tem, sobretudo, pensamentos importantes e, na época, revolucionários. Porque ele foi o primeiro que percebeu, por exemplo, que o açúcar foi o mais importante de todos os ingredientes trazido para cá pelo colonizador português. E ele foi importante porque influenciou toda a nossa formação econômica. Isso toda a gente já sabia na época. Mas ele influenciou, sobretudo, toda a nossa formação social, toda a nossa formação cultural. Isso foi dito pela primeira vez por Gilberto Freire. Isso foi ele que nos ensinou.